Agora, falando sobre as classes terapêuticas dos medicamentos, nós temos os antibióticos, né, que são bactericidas, são substâncias que exercem uma ação antimicrobiana, que eliminam a bactéria, né, o bactericida, essa ação bactericida, e impedem a sua multiplicação. São produzidos por agentes vivos, como cogumelos, bactérias, né, ou são elaborados sinteticamente em um laboratório. Essas substâncias são indicadas no tratamento de infecções. Os exemplos que nós temos são amoxicilina, é, penicilina e amicacina. São alguns exemplos de antibióticos. Nós temos também os quimioterápicos, que a quimioterapia, na verdade, ela é definida como um tratamento por agentes químicos que pode atuar de um modo efetivo sobre os organismos patogênicos ou órgãos doentes. As substâncias antineoplásicas são capazes de destruir as células jovens que se multiplicam rapidamente, característica das células que formam um tumor maligno, né? Então, os quimioterápicos são aqueles que a gente utiliza no tratamento de um câncer. E ele tem como finalidade, a finalidade, né, do tratamento por quimioterapia, ela pode ser adjuvante, que é um tratamento adicional efetuado após a cirurgia, com o objetivo de controlar as metástases subclínicas residuais. Então, o tratamento por quimioterapia ele pode ser adjuvante, ou seja, após a cirurgia, com o objetivo de controlar os resíduos daquela doença. Neoadjuvante, que é realizado antes da cirurgia, para prevenir a disseminação e o crescimento dessas células cancerígenas. E o paliativo, né? Que tem por objetivo diminuir os sinais e sintomas da doença. Vai proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida. Os principais efeitos colaterais sistêmicos dos quimioterápicos são anemia, náuseas, vômitos, ulcerações superficiais, né, mucosite, estomatite, diarreia, alopécia, hiperpigmentação, parestesia, neuropatia periférica, letargia, surdez, insuficiência cardíaca, fibrose e cistite. Aí nós temos também os digitálicos ou cardiotônicos, que aumentam a força da contração miocárdica, então eles atuam no aumento da força da contração do coração. Ou seja, eles são os medicamentos que dão força para o coração. Exemplo, lanatocídio, C, e digoxina e digitoxina. A indicação desse medicamento é para casos de insuficiência cardíaca congestiva, né, o ICC, e choque cardiogênico. Os cuidados na administração desses cardiotônicos são sempre verificar o pulso antes da administração, porque eles são substâncias que induzem a bradicardia. Então, se eu tenho uma frequência igual ou abaixo de 60, a gente não administra cardiotônicos. Averiguar qualquer sinal ou sintoma de intoxicação digitálica, como náuseas, vômitos, cialorreia, que é a salivação excessiva, né? Diarreia, cefaleia, sonolência, prostração, alterações do ritmo cardíaco, como bradicardia, extrasístoles ventriculares, taquicardia atrial, bloqueio atrioventricular total, fibrilação ventricular. São sinais de intoxicação digitálica que a gente sempre tem que ficar atento, né? Nós também temos os antiarrítmicos, que melhoram ou interrompem as arritmias cardíacas. Então, nós temos ali, o coração ele tem um ritmo. Então, quando ele não tem um ritmo, nós temos o quadro de arritmia, né? Que é um coração sem ritmo. Então, esses antiarrítmicos, eles colocam o coração no ritmo e estimulam a contração do coração e atuam nas fibras cardíacas. Exemplo, amiodarona, lidocaína, quinidina. E temos alguns cuidados na administração desses antiarrítmicos, né? O controle de pulso e pressão arterial antes e após a administração do medicamento, porque a pressão arterial deve ser controlada com o paciente na posição deitada e em pé, devido à hipotensão postural, né? A gente tem que sempre observar sinais adversos e sinais de intoxicação, mantendo o paciente sempre monitorado. E esse controle de pulso e pressão arterial é feito porque pode ocasionar na diminuição da PA também. Então, em via intravenosa, a gente vai utilizar uma bomba de infusão para controle rigoroso desse gotejamento. E a gente vai observar também o quadro de confusão mental que pode ocorrer, né? Nós também temos os antihipertensivos, que são medicamentos usados para controlar a pressão arterial. Exemplo, captopril e mailato de enalapril, atenolol ou propanolol. São exemplos de antihipertensivos. Eles também promovem a diminuição da PA. Aí nós temos como cuidado na administração desses medicamentos o controle frequente da pressão arterial, com o paciente na posição sentada e deitada, pois, em sua maioria, os medicamentos antihipertensivos, eles, como eu falei, provocam a hipotensão e lipotimia, que é o desmaio, né? Por causa dessa diminuição da PA. E a gente controla a diurese em pacientes que fazem uso de diuréticos associados a antihipertensivos, porque a urina, o ato de urinar, né, ele gera essa diminuição da pressão. Então, a gente tem que controlar essa diurese. E se o paciente ele recebeu diazóxido, ele deve permanecer em repouso no leito por causa da hipotação postural. Então, a gente vai recomendar o repouso em caso de pacientes que recebam esse diazóxido. E a gente vai observar os sinais e sintomas de eventos adversos. Os diuréticos, eles atuam no rim e eles vão estimular a eliminação de líquidos no organismo. Eles estão indicados também em casos de retenção de líquido, que ocasionam a formação de quadros edematosos e anasarca, né? Então, os exemplos de diuréticos são furosemida,
acetazolamida e hidroclorotiazida. Eles promovem também a diminuição da PA, como eu havia falado, na ligação deles com os antihipertensivos, né? Os cuidados durante o uso dos diuréticos são controle diário de peso, controle de pressão arterial, controle hídrico. A gente vai observar também sinais de hipopotassemia, que é onde ocorre a diminuição do potássio no sangue. Aí os sinais são pulso filiforme, ou seja, pulso fino, hipotensão arterial, uma queda da pressão arterial, cãibra, fraqueza, respiração superficial, hipotonia, muscular, sonolência. Os diuréticos eles devem ser administrados conforme a prescrição diária e, de preferência, no período da manhã. E nós temos também os vasodilatadores. Eles também promovem a diminuição da PA, porque, como o próprio nome já diz, eles promovem a vasodilatação, né? Eles atuam sobre as arteríolas, produzindo um relaxamento e a vasodilatação, melhorando o fluxo sanguíneo tecidual. Eles reduzem a pressão arterial e a pressão venosa central. Então, eles vão aumentar ali o processo de circulação, né? Aumentar a circulação, promovendo aquela vasodilatação, a dilatação dos vasos sanguíneos. Eles podem agir sobre qualquer região do sistema circulatório, ou seja, são gerais, né? Agem de forma geral, numa região geral, ou especificamente em determinados locais, como vasos coronarianos, cerebrais ou periféricos. Então, eles podem ser seletivos ou gerais. Exemplo de nitrato de isosorbida e hidralazina. Os cuidados na administração desses vasodilatadores são controle da pressão arterial com o paciente em pé e deitado, controle de pulso, e a gente sempre vai orientar o paciente a permanecer sentado por alguns minutos, antes de levantar-se, pois ele pode apresentar uma hipotensão postural e causar, promover esse desmaio. Já os vasopressores, eles promovem um aumento da PA. Eles atuam melhorando sensivelmente o débito cardíaco, então eles vão elevar essa pressão arterial e os fluxos sanguíneos mesentérico e renal, restabelecendo a diurese. Exemplo, norepinefrina, dopamina, dobutamina, são todos vasopressores, que aumentam a pressão arterial. Cuidados na administração dos vasopressores. Controlar rigorosamente os parâmetros de pressão arterial, pulso, débito urinário e perfusão periférica. Nas infusões venosas com substâncias vasoativas, a gente vai utilizar a bomba de infusão para evitar acidentes relativos à superdosagem. E a norepinefrina, ela deve ser diluída em soro glicosado, porque em solução fisiológica ela pode perder o seu efeito. Aí agora, entrando nas medicações para os pulmões, né? Nós falamos sobre as medicações para o coração. E agora a gente vai entrar nas medicações para os pulmões, que são os mucolíticos e os expectorantes, que atuam na fluidificação de secreções brônquicas e eles facilitam a expectoração na tosse produtiva. A ingestão de líquidos quentes e a adequação da hidratação colaboram também para a redução da viscosidade e eliminação de muco. Nós temos os exemplos, né, de mucolíticos e expectorantes, como acetilcisteína e carbocisteína. Nós temos também os broncodilatadores, que atuam na musculatura lisa dos brônquios, promovendo a dilatação da árvore brônquica. Eles também atuam na musculatura do coração. Exemplo, aminofilina, fenoterol, que é o famoso Berotec, e brometo de ipratrópio. E a gente tem como cuidado, né, verificar os pulsos e ter atenção com a dose, principalmente em crianças. Doses muito altas pode causar taquicardia e tremedeira, podendo até levar a uma parada cardíaca se não houver um monitoramento. Nos medicamentos para regiões gastrointestinais, nós temos os antieméticos e procinéticos, que estimulam a motilidade gastrointestinal superior. Eles aumentam a velocidade do esvaziamento gástrico, ou seja, eles jogam o alimento mais rápido para o intestino. Exemplo, metoclopramida, dimenidrinato e ondansetrona. E tem como indicação para náuseas e vômitos, distúrbios da motilidade gastrointestinal. Então, eles vão evitar ali a náusea e os processos de êmese, né, de vômitos, porque eles vão jogar esse alimento o mais rápido possível para o intestino, impedindo o seu retorno, né. As contraindicações são quando a gente tem uma síndrome de Steven-Johnson, hipersensibilidade àquela substância, hemorragia gastrointestinal, obstrução mecânica ou perfuração do trato gastrointestinal. Nós temos também os antiácidos, que são indicados para neutralização do excesso de acidez gástrica. Eles formam uma parede no estômago para proteção daquela mucosa. Aí nós temos como exemplo o hidróxido de magnésio e alumínio e hidróxido de alumínio. Aí nós temos os antifiséticos também, que são o famoso antigases. Ele reduz a tensão superficial das bolhas de ar presentes no trato gastrointestinal, permitindo que essas se desfaçam ou que ajudem na formação de uma grande massa de ar, que é expelida facilmente por meio de eructações, que são arrotos, ou flatos, que são os peidos, né? Exemplo, dimeticona. E as precauções são risco mínimo em mulheres grávidas ou suspeitas de gravidez. Então tem um risco mínimozinho ali nas mulheres gestantes, ou com suspeita, né, de gravidez. Os antihistamínicos, eles entram na categoria de medicamentos para alergias, que a ação desses medicamentos se baseia no bloqueio da ação da histamina, que é uma substância que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos da pele,
e a formação de lesões, né? Impulações, que dá coceira, bem como a sensação de calor e rubor, que é a vermelhidão, que vão caracterizar a doença. Ou seja, os famosos sintomas de alergia. Então, os anti-histamínicos, eles são usados para esses sintomas de alergia. Aí nós entramos também nos medicamentos para coagulação sanguínea, que são os coagulantes, são medicamentos utilizados para acelerar o processo de coagulação sanguínea, para prevenir ou tratar as hemorragias. Exemplos, vitamina K, canaquium e protamina. A vitamina K é aquela usada para prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido, né? E nós temos os anticoagulantes também, que são substâncias que dificultam o processo de coagulação no sangue, porém, eles favorecem um aumento de hemorragia, né? O risco da hemorragia. Nós temos os exemplos, né? Como exemplo, a heparina sódica, enoxaparina e delteparina. A indicação é para prevenir ou controlar fenômenos tromboembólicos, como trombose venosa profunda, né? A famosa TVP, trombose arterial aguda, embolia pulmonar, infarto do miocárdio e coagulação intravascular disseminada. Os cuidados na administração dos anticoagulantes são que a gente vai orientar o paciente sobre os riscos de sangramento e as medidas preventivas no autocuidado, como evitar esportes de contato, né? Utilizar escovas de dentes macias. E a gente sempre vai reconhecer também os sinais de pequenos sangramentos, como aparecimento de petequias, hematomas, alterações na coloração da urina e fezes. Vamos evitar injetar soluções ou uma injeção por via subcutânea ou intramuscular. E se for necessário mesmo a gente injetar por essas vias, a gente vai utilizar agulhas de menor calibre. E vamos realizar a tricotomia, né, com aparelho elétrico, se possível, evitando sempre as lâminas, né, para não ocasionar uma ruptura de vasos da pele, né, da epiderme, e não promover essa hemorragia. Aí nós temos os antialérgicos, né, que basicamente estão dentro da mesma classe, basicamente, dos antihistamínicos, que servem para aliviar e controlar os sintomas de alergia no organismo, né. Temos como exemplo o polaramine, loratadina e o Allegra. Temos os antifúngicos também, que são para fungos e micoses. Aí nós temos o cetoconazol e o miconazol. Temos os anti-inflamatórios também, que são para redução e eliminação ou eliminação da inflamação, como nimesulida, diclofenaco sódico. Temos também os anestésicos gerais, que atuam na depressão do sistema nervoso central, que é o fentanil, eflurano, que é o famoso Etrane, e o ralotano, né? Os tranquilizantes, que a gente estudou lá nos psicofármacos, que atuam na ansiedade e na tensão, e quando são usados em baixas doses, eles facilitam o sono, que é o clodiazepóxido, né, que é o famoso psicocedin, diazepam, bromazepam e o lorazepam. E os analgésicos, né, que são usados para diminuir ou eliminar a dor, sendo narcóticos, que suprimem a dor profunda, aí eles podem causar dependência, que são a morfina e petidina, e os não narcóticos e antitérmicos, que suprimem a dor superficial e têm uma ação antitérmica, né, atuando no hipotálamo, que é o nosso termostato, regulando a temperatura, né. Exemplo, paracetamol e dipirona.